Nós vamos estar falando sobre a nova aliança. É certo e é óbvio que a nova aliança é um assunto muito vasto para eu poder, em uma pregação, querer dar uma de, sei lá de quê, né? De conseguir responder a todas as perguntas, estar enfatizando todas as implicações teológicas. Então eu tive que selecionar o que é mesmo que eu vou abordar, como eu vou abordar e qual é a nossa relação com a nova aliança. Então eu dividi a mensagem mais ou menos em 6 pontos, imagina só, né? Fora do comum. Geralmente é 3 ou 5, mas eu fiquei com 6. Então nós vamos para lá, Jeremias capítulo 31, de 31 até o 40. Todos abrindo, então, nós vamos fazer a leitura. Você acompanha aí, eu vou ler aqui nas Sagradas Escrituras. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe e virar-se-á para Coa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza e dos campos até o ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, esclarece a Tua palavra para todos nós. Acima de tudo, muda as nossas vidas enquanto estamos aqui diante dela. Pedimos o impacto do Teu Espírito Santo para nos incomodar aonde for necessário, mas não nos deixe, Pai, sair o mesmo que chegamos aqui. Ajuda-nos a ampliar a comunhão contigo. Ajuda-nos a contemplar a profundidade, a grandeza dessa nova aliança, feita com a casa de Israel e acrescentada à igreja lá, naquele dia no átrio, quando o Senhor Jesus Cristo, teu Filho, acrescentou o partido, o fundamento da igreja, os discípulos,
E então, ó Deus, no teu sangue ele promulgou e agora somos um povo, uma nova humanidade. Em nome de Cristo Jesus te oramos, agradecidos. Amém. Só para situá-los, esse trecho de Jeremias, capítulo 30, 31, 32 até o 33, é mais conhecido como o livro da consolação. Se você for ler direitinho, Jeremias, você vai ver que é surra, 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 e no meio de tristeza, no meio da iminente destruição que Nabucodonosor está marchando para destruir a cidade, você vai ver que o povo não se toca. Jeremias está anunciando para eles, antes que acontecesse, Jeremias está convocando-os a confiar no Senhor. Não confia em nada mais, mas o povo é altamente obstinado. O coração era um coração fechado, um coração de adamante, como nós falamos na última mensagem. Um coração duro demais. E no meio de tanta desolação, de tanta coisa, esses capítulos, capítulo 30 até o 33, é conhecido assim pelo seu pico de consolação. Quem quer cura para a alma, eis um capítulo muito bom para te alertar para isso. Quem quer cura física, eis um capítulo que fala muita coisa sobre isso também. Mas aqui é, na verdade, no centro desse livro da consolação, nós temos bem no capítulo 31 e 32, muito bem amarrado, o anúncio dessa nova aliança. Se você pudesse ler, você ia perceber, do capítulo 30, 31 e 33, você vai ver que nesses dois primeiros capítulos, 30 e 31, ele é composto por 6 estrofes. Claro que você não vai conseguir perceber essas estrofes na língua portuguesa, mas cada estrofe, por exemplo, Jeremias 30, de 1 até 11, ele vai começar mostrando, no dia que Nabucodonosor invadir aqui, há de ser um tempo de angústia para Jacó. Mas não é só Nabucodonosor, enquanto esta nação não for transformada, eis um padrão escatológico que vai estar acontecendo. Reis vão se levantar e vão odiar e vão querer pisar essa terra. Nabucodonosor é um microexemplo de um macroexemplo. Se você olhar direitinho, você vai perceber que Nabucodonosor foi um desses. Ele quis se colocar como um anticristo. Você vai ver que Antíoco Epifânio, em 169, marchou para a cidade, destruiu o templo, sacrificou um porco, profanando a cidade. Se você seguir um outro padrão profético, você vai ver no ano 60, Tito entrando na cidade, destruindo a cidade, e ali novamente dando cabo, fim ao sacrifício. E ainda terá um outro, e outros, até chegar no ápice do homem da iniquidade. Ele é um padrão que vai se levantar e vai querer destruir a cidade. E me parece que essa expressão, tempo de angústia para Jacó, ela é transcendente, ela fala de momentos na história, até o último dia, quando um rei, conhecido como anticristo, que odeia a Deus, que odeia o povo de Deus, vai marchar, e eis que vai ser um tempo de angústia. Esse texto é citado novamente no Novo Testamento. Então é um padrão profético aqui, e Jeremias toca logo. Jerusalém está marcada por um padrão profético de sofrimento e destruição. É claro que o livro de consolação diz isso, porque logo do capítulo 30, verso 12 até o 21, começa a estrofe mostrando o seguinte: eis que tem uma ferida bem certo e grande em Israel, e essa ferida é incurável. Não tem cura para o meu povo. Não há remédio, não há bálsamo. E essa estrofe enfatiza a seriedade da apostasia de Israel. Eles não estão dispostos a voltar. O coração está trancado. E ali ainda no 31, capítulo 7,
capítulo 31, versículos 7 a 14, você vai ver claramente a primeira palavra de restauração, aonde Deus há de trazer de volta. Olha que essa restauração tanto fala do decreto de Ciro, depois que Nabucodonosor dominou o mundo, foi os medos e os persas quem assumiram, e Ciro, ao assumir, ele manda os judeus de volta, mas não é a volta, não é o retorno final, mas ali tem uma consolação de uma promessa, que um dia o exílio vai acabar, um dia o cativeiro vai dar cabo, vai ser exterminado, não mais haverá. E bem então em seguida, onde eu quero chamar a sua atenção, capítulo 31, do verso 23 até o 34, essa é uma estrofe bem clara na língua hebraica, que no português a divisão é um pouco confusa, mas se você quisesse marcar a divisão, o verso 24 do capítulo 31, na verdade o 15 pegaria a estrofe inteira, o 15 vai até o 22, e do 23, vou falar assim, assim diz o Senhor, até o finalzinho ali do 34, você tem essa última estrofe aqui, que diz a seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é a nova aliança. Então, o que eu quero fazer hoje? Já lhe situei o que eu quero que você aprenda sobre as alianças e sobre a nova aliança. Eu quero basicamente hoje definir o grande problema de Israel. E você já sabe muito bem qual era o principal problema do povo de Deus. Qual era o problema do povo de Israel? Aonde estava localizado o problema? Era o coração. O problema era o coração. O centro da personalidade do ser humano, o centro da sua espiritualidade, era um coração desesperadamente corrupto, um coração enganoso, não estava disposto a inclinar-se para a verdade. Então, detectado esse problema, Deus, já logo no início, em Deuteronômio capítulo 30, ele vai ali anunciar logo uma coisa que é temporária, a lei de Moisés, os 10 mandamentos, que todo mundo às vezes pergunta, o crente é ou não é para obedecer os 10 mandamentos? O crente é ou não para se submeter à lei de Moisés? Esse é um assunto de muito debate mesmo, não é tão simples assim. Mas nós vamos perceber uma relação entre duas alianças, uma aliança que é chamada de aliança mosaica e uma aliança que é chamada nova aliança. Então deixe-me dizer para vocês como era uma aliança. Vocês já pararam para perceber, imaginar o que era uma aliança no mundo antigo, no Oriente Médio? Como se fazia uma aliança no Oriente Médio? Uma aliança no Oriente Médio era um documento legal. Era um documento sério, legal, registrado tal qual hoje uma certidão de casamento seria. Então, qualquer aliança no Oriente Médio, ela tinha um padrão comum, e o padrão comum era esse, era um tratado, um documento legal. É claro que não precisava tanto de papel como a gente hoje. Hoje o nosso negócio não adianta falar, o negócio tem que estar escrito, e às vezes quando está escrito ainda tem desculpa, dizendo assim, não, eu fui coagido a fazê-lo, ou o que você declarou não tem nenhum valor. Não era isso no Oriente Médio. Quando se ia fazer uma aliança, e a gente então precisa saber algumas informações bem básicas, é que a gente usa a palavra aliança, e o nosso Novo Testamento, como a gente chama testamento, é na verdade... A Bíblia divide interessantemente, né? A nova aliança de Jeremias, esse nome só aparece no Antigo Testamento aqui em Jeremias. Só aparece aqui. É a primeira vez que a palavra nova aliança vai aparecer na Bíblia, está bem aqui em Jeremias 31. Só para você ter ideia, esse texto é o maior texto citado por extenso no Novo Testamento. Não tem nenhum trecho do Antigo que é citado nessa inteireza, desse tanto, como esse trecho de Jeremias 31. Isso deve mostrar alguma importância. Se você for para Hebreus capítulo 8, você vai ver inteirinho, a gente nem precisava estar aqui, né? Bastava a gente correr lá para Hebreus 8, do 8 até o 12, e a gente poderia ler essas mesmas palavras, e em toda a epístola, a nova aliança está lá.
Aquilo que eu e você chama de testamento, Novo Testamento e Antigo Testamento. Na verdade, essa expressão nova aliança foi usada por Orígenes, um pai da igreja do 3º século, quando ele foi dar nome aos últimos 27 livros da Bíblia. Quem deu nome a esses últimos 27 livros da Bíblia, do Novo Testamento, foi Orígenes, e ele botou o nome Nova Aliança. Fala grego. Rei, kainei, diatheikei. Era essa a palavra. Rei, o artigo a, kainei, nova, diatheikei, aliança. Alguma coisa fez nos traduzir como testamento. Mas testamento não é a palavra mais ideal para falar daquilo que é. Quando Orígenes escolheu, ele escolheu essa expressão quando estava montando e dando, como eu chamo esses últimos 27 livros? E ele teve a ideia, vou chamá-los de, pode falar grego, rei, kainei, diatheikei. E tem que botar a língua entre os dentes. Diatheikei, se não botar, não vale, né? Se não botar a língua entre os dentes, não vale. A nova aliança. Foi daí a origem. Então, como isso trata-se de algo legal, deixe-me fazer algumas perguntas e vamos pensar assim, quais eram os elementos de uma aliança? Testamento não é o ponto. Testamento é quando eu deixo uma herança, testamento tem outras funções jurídicas. A aliança no Oriente Médio, ela tinha, número 1, elementos da aliança, e esses elementos eram 2 elementos fundamentais. Não se podia fazer uma aliança sem esses 2 elementos fundamentais. Número 1 chamava-se relação. E número 2 é obrigação. Vamos lá. Vamos ver como é que Deus estabelece com esses 2 elementos fundamentais. Quando se havia uma aliança, então, nós estamos estabelecendo uma relação. Que tipo de relação é essa que nós vamos ter? Vamos estabelecer a relação, e isso fazia com que cria-se um vínculo de filiação. Cria-se uma corrente que conecta 2 pessoas ou mais pessoas. Então, tinha que ter a relação envolvida. E então vinha as obrigações. Diga assim, vamos fazer aliança. Tem relacionamento, tem um vínculo, mas quais são as obrigações? Os 2 lados tinham obrigações e deveriam assumir as obrigações. Esse é o primeiro elemento que era importante, fundamental. Vamos fazer uma aliança? Vamos. Qual é o tipo de relação que você quer ter comigo? A relação é essa. Qual é a minha obrigação e qual é a sua obrigação? Esse é o primeiro aspecto. Respondi já. Uma aliança no Oriente Médio tinha 2 elementos fundamentais. Me ajude aí rapidamente. Número 1 e número 2. Então tinha que ter isso. Com a minha parte, com a sua parte, em que eu estou obrigado, mas a partir de agora haverá um vínculo. Isso é importante para a gente saber, porque fará sentido quando nós estudarmos a nova aliança. Segunda coisa são os tipos de aliança que existiam. Existiam 2 tipos, impressionante. 2 tipos de alianças no Oriente Médio. O primeiro tipo era chamado de suzerano, vassalo, e o segundo tipo era chamado de, eu vou chamar assim de royal grant. A inglês está mais fácil do que português. Me ajude aí. A ideia é de uma aquisição real, o benefício real. Eu vou usar esse termo. Deixa eu revisar, já que eu me atrapalhei aqui na hora de dizer. Tínhamos 2 elementos e tínhamos 2 tipos de aliança. Suzerano é um superior. Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Ele não tem interesse em destruir Jerusalém. A única coisa que ele quer é um tratado. Vamos fazer uma aliança? Você paga tributo, você me obedece, segue as ordens do meu reino, e a minha parte da obrigação é, eu não vou destruir vocês, eu não vou matar ninguém, eu não vou exagerar, eu não vou romper com o nosso tratado. Faça o que eu estou exigindo, eu sou suzerano, eu sou superior, e vocês serão os meus vassalos.
vocês serão submissos a mim. Qual é a parte de vocês? Paga imposto e vocês não se rebelam contra o meu reino. Qual é a minha parte? Eu vou manter a ordem, eu não vou matar e eu não vou ferir ninguém. Esse era o primeiro tipo de aliança. Suzerano, vassalo. Um superior com um inferior. Segunda coisa, dentro desse tipo de aliança, o segundo tipo de aliança, era essa aliança que eu vou chamar de quê? Está faltando. Garantia real. Real no sentido de realeza. O tipo de aliança de realeza, esse tipo de garantia real não tinha os dois lados. Não era bem, tinha um relacionamento, mas a obrigação não era esclarecida. Por exemplo, deixa eu ilustrar. Você agradava o rei. E o rei, agradando da sua família, ele podia fazer uma aliança. Vou fazer uma aliança com Luís da seguinte maneira: você e a sua descendência, todos vão morar na minha casa, vão comer na minha mesa, como Davi fez com o filho de Jonatas. Aquilo ali é como foi a palavra que eu usei? Garantia de um rei, real no sentido de rei. Nesse caso, ele não exige nada, ele não diz assim, você vai fazer isso, você vai me dar aquilo. Não, era simplesmente um rei que queria dar uma recompensa a alguém que era leal a ele. Não havia obrigação nesses termos. O rei queria outorgar o benefício, e então o rei presenteava um vassalo mesmo, alguém submisso a ele, mas ele queria dar um benefício a mais, sem exigência. Eu preciso saber se você está me entendendo e acompanhando o meu raciocínio. Dois elementos fundamentais: aperta a minha mão, a relação está estabelecida, mas o que é que eu faço? É a obrigação. Dois tipos de aliança, de forma geral: aliança suzerano-vassalo, superior das ordens. Você então é submisso, vassalo, você aceita. O suzerano, ele aceita dar e cumprir aquilo que ele prometer, não vai tirar a sua vida, e o vassalo não vai se rebelar e vai seguir aquilo que ele delineou. Duas: suzerano, vassalo e essa palavra, garantia real. Estão comigo ou estão dormindo? Estão comigo? Então, olha bem, você precisa, eu sei que é cansativo, mas se você não pegar esse contexto aqui, você vai achar que a nova aliança é uma coisa de só menos, e não é. Nenhuma das alianças na Bíblia são. Terceira coisa: por quanto tempo duraria uma aliança? Por quanto tempo duraria uma aliança? Ou seja, a duração da aliança, como era feito em termos de duração? Toda aliança tinha um términus acuo e um términus ad quem? Compreendeu, irmão Pedro? Toda aliança tinha um términus acuo. Eu já falo o que é isso. É porque é chique, a gente tem que falar a palavra chique primeiro, né? E um términus ad quem? Um términus acuo quer dizer um ponto que marca o início de uma ação. Poderia ter falado isso logo de primeiro, mas é tão grande, né? Um ponto que marca o início de uma ação chamamos de términus acuo. Então, toda aliança tinha um términus acuo. Tinha um ponto que marcava o início de uma ação. Mas é impressionante que não precisava de um términus ad quem, um ponto que marcava o fim da aliança. Não era um fim aberto. Enquanto durar, vamos lá, não tinha. Tem algumas coisas novas que a teologia, o Antigo Testamento, mas especialmente Jeremias vai trazer que não é comum nas alianças. Eu tentei buscar vários materiais para entender como era feito. Os acadianos têm palavras específicas, os acadianos ajudaram a entender um pouco, mas a parte de término não tem, é aberto. Está aberto.
tem que ter um começo. A partir de agora, eu entrei num vínculo com você, eu estou obrigado, você está obrigado, ou eu prometi a você incondicionalmente. E quando é que termina? Deixa rolar, deixa a coisa continuar. Não era necessário um términos ad quem. Mas é impressionante que quando Deus estabelece a aliança mosaica no deserto, um povo que era escravo, está saindo da escravidão, está ganhando liberdade, mas e o que é que eles sabem sobre leis? Quem manda? Qual a punição? Quem faz? Deus propõe ao povo de Israel uma aliança, um tratado de suzerano vassalo. Deus disse o seguinte: eu vos abençoarei, eu darei a vocês chuvas, estações, eu estou dando a vocês a terra a terra é minha. Tome muito cuidado para não esquecer do que é um comodato, certo? A terra é minha, eu estou dando direito de uso a vocês, mas a terra não é de vocês. Agora, se todavia vocês seguirem as minhas leis, obedecerem os meus mandamentos, os meus estatutos, então eu abençoarei vocês. Se vocês desobedecerem, vocês receberão as maldições. Olha o tratado suzerano vassalo aí. A lei mosaica, ela foi estabelecida, um vínculo com obrigações, com o tipo suzerano vassalo. Deus está dizendo: eu estou pronto a fazer essa aliança com vocês. Eu faço a minha parte, eu faço a minha parte, e então vocês fazem de vocês. Se vocês fizerem o que eu quero, eu abençoo. Essa é a minha parte. Se vocês não fizerem, eu amaldiçoo vocês. O que é que vocês querem? Tudo que o Senhor falou, faremos. Suzerano vassalo não é garantia de um rei aqui não. Esse gênero não está nessa aliança aqui. É por isso que em Deuteronômio, e por várias vezes, Deus já começa a falar que um dia circuncidará o teu coração e a tua descendência para amares ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Por várias vezes Deus já menciona que essa lei, esse tratado de suzerano vassalo, ele vai se encerrar pelo simples fato de que o povo de Israel eram duros, obstinados, incapazes de poder obedecer à lei que Deus deu. Deus sabia disso. Deus sabia disso. A lei tinha uma função específica. Ela foi dada para, de propósito, isolar Israel das demais nações. Proteger a Israel para que Israel não se diluísse como os samaritanos. Para que Israel conservasse bem distinto cada uma das suas tribos e das suas genealogias. Mas eles eram incapazes de obedecer. O tratado de suzerano vassalo foi quebrado por Israel muitas e muitas vezes. E é interessante que Deus não vira as costas. Ele continua cumprindo a parte dele. Vocês não estão cumprindo a de vocês, mas a minha eu estou cumprindo. Vocês obedeceram? Não. A desobediência é o quê? Punição. Então Nabucodonosor está vindo aí e vai destruir, vai arrasar com a cidade de vocês, porque vocês não deram ouvidos. Nesse caso específico, a lei mosaica já parece começar com um prazo de validade. Não é a lei em si que é um problema. Paulo diz isso. A lei mosaica é justa, é santa e é boa. O problema não estava na lei mosaica. O problema estava no povo. Coração de adamante. Coração rebelde. Obstinados no pecado. Então não era a lei que era o problema, mas essa lei parece já vir para provar uma coisa clara para Israel.
o que quer que essa lei exija, eu sou incapaz de seguir. E sabe de uma coisa, Deus? Eu venho aqui todos os dias sacrificar, porque isso prova que eu estou pecando, mesmo que eu não me ache pecador, mas eu tenho que chegar lá no altar. Mas eu não tenho condições de seguir, eu não tenho como obedecer à lei. E Deus sabia disso. E Ele queria que Israel soubesse disso. Mas não foi assim que Israel caminhou, não. Quanto à temporalidade, tinha que ter um começo, algo que marcava o começo. Esse algo que marcava o começo, ele geralmente tinha alguns rituais envolvidos. Por exemplo, o que a gente chama a palavra hebraica karat, né? Karat, o cortar. Toda aliança, para ter início, para ter um términus acu, um ponto que começa, tinha que ter um sacrifício, uma refeição, tinha que ter algum movimento. Às vezes, a mão debaixo da coxa, que a gente não sabe bem o que é que essa mão debaixo da coxa quer dizer, né? Mas tinha vários rituais. Um deles era esse: pegava um animal, quando ia se fazer um tratado, pegava o animal e cortava no meio, rasgava o animal no meio, aspergindo o sangue, deixando o sangue escorrer, e abria-se as partes. Então, na hora de fazer a aliança, aqueles que estavam ali, pronto para fazer o vínculo da aliança, iriam atravessar entre as duas partes do animal, repetindo as palavras: assim e assim me aconteça, se eu não cumprir o tratado que eu faço com você hoje. Tem um evento muito interessante entre Deus e Abraão, muito forte, quando não tem ninguém para que Deus jure, porque por quem ele haveria de jurar se ele é superior em tudo? Aquele trato de Abraão não podia ser suzerano vassalo. Não tem como. Como é que seria suzerano vassalo? O que Abraão podia dar a Deus? O que ele podia fazer? Mas Deus faz uma aliança de garantia real. É um rei só dizendo para Abraão o seguinte: eu vou fazer de ti uma descendência. E nessa aliança que eu faço contigo, ela é unilateral. Deus não exige nada de Abraão. Não tem nada que ele cobre a Abraão. Nem precisa. Nada. E como não tem ninguém que pode se interpor, é Deus quem passa. É Ele quem passa. O sacrifício aberto é Ele quem cruza. Era comum acontecer isso. Matava-se um animal, abria-se as partes, ou uma refeição. Uma refeição. Um cordeiro sendo partido, um pão sendo cortado, e alguém dizia assim, ó: este pão é o meu corpo que é dado por vós. Era assim que era promulgado. O términus acu podia ter vários elementos, símbolos, ação que marcava. E Jesus diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que eu vou derramar na cruz ali. Então a gente começa a perceber que a nova aliança, ela precisava de um caráter, algo que marcava o começo. Aqui em Jeremias diz assim: eis vem dias, escatológico, lá no futuro. Quando Jesus chega, eis a promessa sendo cumprida, eis a nova aliança inaugurando a sua função aqui. E lá na cruz, um evangelista usa o termo, lá no capítulo 19, verso 30, um evangelista diz, quando Jesus está morrendo, ele diz: está consumado. A aliança está cortada. Ali marca o início da nova aliança. Antes de ser cortada, quantos partidos quisessem ser acrescentados, poderiam ser acrescentados.
Então aqui diz, eis que vem dias, enquanto esses dias não chegam, Deus poderia acrescentar quantas pessoas, quantos partidos Ele quisesse. Ele não cortou. Esse é o caráter. Ele não promulgou, para usar um termo técnico. A nova aliança só vai ser estabelecida finalmente com um sacrifício, um cordeiro imaculado, sem rugas. Jesus Cristo. João usa a palavra consumado, mas todos os evangelistas falam desse sacrifício. É lá onde a nova aliança começa. Aquilo que Jeremias falou nesse período aí, 586, um pouco antes ou depois disso, só foi cumprido quase 600 anos depois. Mas é ali que ela começou, ou seja, ela já está em vigor. E nesse caso eu vou mover, então, por que ela era necessária? O verso 32 de Jeremias 31. Por que a nova aliança era necessária? A primeira coisa que a gente vê em Jeremias é que há um contraste aqui. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Não adianta manobra teológica. A nova aliança surge em contraste com a aliança antiga. Porque a aliança antiga exigia, tinha obrigação. Faça, faça, faça. Mas o povo não podia fazer. O coração era rebelde. Tinha dois problemas: pecado, o coração e a culpa tomando conta, e claramente, visivelmente, rebelião aberta contra Deus. Então já começa a perceber que a antiga aliança ela era efêmera, ela era temporária, ela haveria de passar, porque ela exigia muito, mas ela era incapaz de ser obedecida. E então Jeremias declara: não conforme a aliança que fiz com seus pais, e é claramente uma referência à aliança mosaica. No dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, ali o reino teocrático é histórico, foi estabelecido. A lei veio para transformar um grupo de escravos em uma nação, com leis, com estatuto, com mandamento, com ordem. Só que o povo de Israel, nesse tratado de suzerano vassalo, um superior para o inferior, não cumpriu nunca a parte dele, Deus sabia. Então Deus faz uma promessa no livro de consolação: eis que eu vou fazer, já não é uma aliança conforme a que eu fiz com seus pais, porquanto eles, os seus pais, anularam, verso 32, a minha aliança. Foram eles que não cumpriram. E no verso 33, olha o conteúdo da aliança: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Escatológico a expressão. Literalmente, fala do dia final, do esratom mesmo. Mas o mediador da nova aliança, ele invadiu a era presente. Ele se encarnou, Jesus Cristo. E juntamente com ele, ele é quem faz o caráter. Mas antes dele cortar e promulgar ou dar início à nova aliança, ele está lá no átrio, ele acrescenta os discípulos, ele diz: esta é a aliança no meu sangue, essa é a aliança. E ele acrescenta agora os discípulos o fundamento, o alicerce da igreja. Então sim, a igreja faz parte da nova aliança. Mas o contraste e o conteúdo aqui, ele diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, serei o seu povo e eles serão, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, olha o contraste acontecendo aqui. Olha a temporalidade da aliança mosaica. Por que a aliança mosaica precisa ser colocada de lado? É porque ela tinha todas as exigências, mas ela não tinha condição de poder ser cumprido. O homem caído, rebelde, culpado, não podia. Então Deus sabe como resolver o problema. E o problema e a bênção chega assim. Eis aqui algumas bênçãos para vocês.
Primeiramente, essa nova aliança não é uma mera possibilidade, é uma nova criação que eu estou fazendo. É uma nova criação. E essa criação nunca vai esquecer de mim, jamais vai virar as costas, porque essa é uma nova humanidade. Grava bem essa parte aqui. E nesse contexto mesmo, Deus sabe de uma bênção necessária. Não há mais coisas externas a exigir de vocês. Haverá uma genuína espiritualidade. Não tem mais coisas externas, porque vocês estão querendo me enganar. Vocês acham que frequência ao templo substitui a obediência. Não é isso que é a vida cristã. Não é espiritualidade genuína se você está preocupado em se conformar com os rituais. Eles achavam que não precisavam de arrependimento. Por quê? Porque eles frequentavam o templo. Eles achavam que possuir a palavra de Deus já era suficiente. Eu não preciso dizer sim a ela. Uma vez que eu tenho a palavra, para que eu preciso me submeter a ela? Eu cumprindo os rituais do jejum, da oração, direitinho, para que eu vou precisar de uma vida de obediência? Afinal, eles achavam, templo do Senhor, templo do Senhor. Então, agora, a coisa passa a ser de um tipo genuíno de espiritualidade. Essa lei aqui, ela é muito mais abrangente do que a lei de Moisés. Mas nós não sabemos aqui exatamente o que ela vai querer dizer até chegarmos no Novo Testamento e ver que a lei que é colocada no nosso coração, ela vem junto com o Espírito Santo que Ezequiel fala. Agora já não tem mais algo externo mandando eu fazer. Eu tenho nas minhas afeições a habitação do Espírito Santo e agora é Ele quem vai despertar em mim aquilo que eu jamais poderia fazer por mim mesmo. Ele o faz por mim. Essa é uma espiritualidade genuína. Deus mandou é uma coisa. Deus criou em mim o desejo, a inclinação de fazê-lo. É uma coisa bem distinta. Deus mandou, eu faço, eu honro a coisa mandada. Deus mandou, mas é um privilégio porque Ele me capacitou em fazê-lo. Muito obrigado, Deus, por me deixar participar dessa tua obra. Obrigado por mudar a minha inclinação. Aqui eu honro a pessoa. Olha uma mudança de espiritualidade genuína acontecendo. Mente, coração. Então, a lei, ela, na verdade, tem muito mais aspecto do que a lei de Moisés. A lei de Moisés é uma faceta dos estatutos e mandamentos de Deus que Abraão, antes da lei, já obedecia. Mas a lei que rege, a lei que é a nova aliança, é a lei de Cristo, que aparece em contraste claro, expressivo no Novo Testamento, em 1 Coríntios. A lei de Moisés está em contraste. Nós não temos relação, porque agora já não há uma imposição externa para eu seguir a vida cristã. Há uma espiritualidade genuína e observa mais do que isso. Há uma comunhão profunda com Deus e o seu povo. Eu serei o seu Deus. Deus era o Deus de Israel, mas esse Israel não considerava Deus o Deus deles. Eles serviam a Baal. Eles se sacrificavam a esses deuses pagãos, a estrela, a rainha dos céus que Jeremias fala. Mas com a nova aliança começando, então agora há uma comunhão profunda e agora sim, Deus é o Deus de Israel, mas Israel é o povo de Deus por causa dessa comunhão, desse vínculo. Eu serei o seu Deus.
Quarta coisa aqui, versículo 34, o resultado é esse: não ensinará jamais cada um a seu próximo. Não precisará estar mostrando a lei. Olha, a lei diz isso, pena de morte. Mata esse, apedreja aquele ali, bota aquele, expulsa da cidade aquele ali. Ele está exilado, não pode voltar. Se voltar, pedra nele. Não precisará mais que ninguém ensine. Não quer dizer que intelectualmente, cognitivamente, eu não precisarei conhecer mais nada. Pronto, agora eu estou na nova aliança, a minha mente, até os olhos, a pupila dilatou. Eu consigo, já sei de tudo sobre Deus. Não, não é isso não, não é isso não. Quando diz, não precisará, não necessitará, não precisará que ninguém ensine, que nem cada um ao seu irmão ensine, dizendo, conhece ao Senhor, não vai ser necessário, porque todos me conhecerão. O que isso quer dizer é muito simples. Enquanto na lei mosaica haviam muitos incrédulos ali, que estavam debaixo dela e pertenciam a ela, a lei mosaica era cheia de incrédulos. Ela não era capaz de mudar o coração deles. Essa nova aliança, ela traz você de um estado de rebelião total para uma submissão indizível. Ela traz você para uma comunhão tão intensa que ele diz assim, eu sou o teu Deus, você é meu filho. Ninguém precisa me ensinar a conhecer o Senhor. Isso quer dizer simplesmente isso, que todos os que pertencem à nova aliança são crentes. Eles têm que ter o Espírito Santo dentro deles. Então, essa lei que vai ser colocada no coração, ela vem junto com o Espírito de Deus. Estou usando a linguagem de Ezequiel. E por último, para fechar, está vendo como eu só disse uma vez? Eu quero levá-los para Ezequiel. Eu sei que tem muita coisa para eu falar. Eu quero falar um pouco em Ezequiel e lá em Hebreus, só para lembrar a vocês. Vocês podem ir para Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 e 38. Eu vou ler rapidamente, só um trechozinho bem pequeno de Hebreus 7. Eu vou ler Hebreus 7, 11, só alguns trechos, especialmente esse aqui, verso 12 do 7. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Olha, não adianta vir falar em lei cerimonial e lei moral, fazendo uma divisão que nenhum lugar na Bíblia tem. Basta ler Gálatas 5. Se vocês circuncidarem, lei cerimonial, estarão obrigados a guardar toda a lei. Pronto. Então, dividir, se fosse assim, Paulo não iria usar. A lei é um todo. Veja que um ponto que seria considerado cerimonial. O que é cerimonial? Seria os sacrifícios, os rituais, as libações, a circuncisão. Isso aí tudo é ritual. Mas Paulo não acreditava nessa divisão, não. Moral, civil e ritual. Era uma coisa só, a lei é um todo. E Paulo diz isso. Se vocês circuncidarem, crentes circuncidando, vocês têm que guardar todo o mandamento. Agora, se tropeçar em um, é culpado de todos. Não tem essa divisão. Olha o que acontece quando muda o sacerdócio, do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Não adianta remendo, nós crentes não estamos debaixo da lei de Moisés, nem cerimonial, nem moral e nem civil, porque elas não podem ser divididas e elas não mais têm o centro da nossa vida. Cristo é o fim da lei. E eu falo já sobre isso. Verso 18 ainda de Hebreus 7. Porquanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, a aliança antiga, a mosaica, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Fraqueza e inutilidade. Qual era a inutilidade da lei mosaica? Não é que ela era má, não é que ela era pecado. A fraqueza dela e a inutilidade dela está no verso 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma.
Ela não podia fazer nada por nenhum israelita. Então o israelita tinha que chegar a um ponto que ele só podia dizer o seguinte: Deus, eu sei que isso aqui não adianta, eu não consigo, me salva. É por isso que o autor de Hebreus diz: sangue de touro não pode perdoar pecados. Nunca aquele sacrifício lá pôde perdoar pecados. Não era o sangue que perdoava pecados. Então o autor de Hebreus diz exatamente isso. Como ela não podia, a fraqueza dela está aí, a inutilidade dela está aí. E por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Essa é a nova aliança, é o novo sacerdócio do qual nós pertencemos. Mas claro, eu tenho que terminar em Ezequiel 36. Agora eu leio com vocês lá. Vamos para lá que a gente vai encerrar ali mesmo. Ezequiel 36, 24 e 38. Olha a quantidade de bênçãos. Bênção número 1. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. O que quer que você entenda, a nação de Israel, a terra, o reino teocrático histórico há de ser restaurado. Lá no futuro há de ser restaurado. Não tem um dos versículos que eu li em Jeremias 3, 31, Jeremias 30, 31, 32 e 33 que não fala sobre terra. Então Israel e o reino de Israel histórico, que foi interrompido por desobediência, há de voltar e há sim de Israel ocupar o seu lugar e ponto final. Israel não substituiu e nunca substituirá e nunca há de substituir a igreja. Nunca. Como povo étnico, nunca. E ponto final. Então está aqui a promessa. Mais bênção. Versículo 25. Aspergirei a água pura sobre vós. Aqui está falando do Espírito Santo. O nascer de novo de Nicodemos e Jesus. E ficareis purificados, perdão dos pecados. Verso 26. Dá-vos-ei coração novo. Versículo 27. Porei dentre vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, a mesma aliança, e eu serei o vosso Deus. Outra bênção, verso 29. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícies. E a parte mais fantástica da nova aliança, eu encerro aí. Olha o verso 31. Nós que gostávamos de pecado, nós que contávamos vantagem dos nossos pecados. Quando a nova aliança chega e quando ela culminar, Cristo já cumpriu ela aqui. O sangue já foi cortado, ela já foi promulgada, ela não tem fim, ela é eterna. Mas olha um aspecto aqui do verso 31 que eu acho maravilhoso. Ele diz assim: então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. E olha o trecho que mexe comigo. Tereis nojo de vós mesmos. Por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Tem que ser sobrenatural. Para fazer um pecador coração de adamante, um coração de carne, e fazer-nos ter nojo, tem que ser uma transformação profunda. A lei de Moisés nunca conseguiria. Então eu não estou preso à lei de Moisés. E eu nunca vou seguir a lei com essa ilusão de querer achar a favor de Deus, porque a primeira coisa que essa nova aliança faz é nos dar um senso de pecaminosidade profunda, a tal ponto que nós temos nojo dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Nojo daquela vida passada. Mas no final das contas, eu sei que às vezes a gente cai, e você às vezes cai repetidamente. E às vezes você fica duvidando que você é crente. Será que eu sou crente?
Será que eu sou ou não sou? Tanta dúvida, né? Quer chegar na nossa cabeça. A nova aliança garante a você um novo coração. Mas enquanto você está do lado de cá, você não se iluda, a força não está em você, você é incapaz de vencer os seus pecados. Deus em Cristo Jesus é o único que pode nos dar força para vencermos os nossos pecados. E vai chegar um dia que nós teremos nojo daquilo que hoje a gente gosta. E a gente vai olhar para trás e vai dizer: Senhor, me perdoa, como eu pude ter prazer naquela vida insensata. Porque seremos novas criaturas. Então é uma nova humanidade, é uma nova criação. Não deixe que o seu pecado, o seu velho homem lhe desencoraje. Porque por mais força, luta que você está tendo, travando com o seu pecado, saiba disso, você é incapaz, mas o Deus que colocou o Espírito dentro de você, Ele um dia vai fazer você olhar para trás e você vai dizer: quão tolo eu fui, como eu pude gastar a minha vida nisso, eu me envergonho, Senhor. Mas a gente cruza as mãos e diz: muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Olha, vamos para a ceia, porque a ceia faz parte da mensagem hoje. Vou ter que me deslocar, mas tem outra referência que eu quero estar lá botando com vocês. Eu vou descendo ali, e aí a gente vai celebrar a ceia. Que tipo de aliança era a nova aliança? Eu não falei isso, não. Eu não disse se era suzerano vassalo, ou se seria a garantia real, né, de um rei. Eu não disse. O mais interessante é que a nova aliança não se enquadra em nenhum dos dois a rigor. Porque o que aconteceu está lá. Vocês podem ver aí, o próximo slide. Olha o que você tem. Você tem a aliança abraâmica, essa é real, ou seja, só Deus incondicionalmente promete. E Deus garante a Abraão o seguinte: eu vou dar uma raça para você. Logo em seguida, quando Abraão tem essa raça formada, essa raça de Abraão que era escravo, Deus faz uma aliança suzerano-vassalo. Essa é suzerano-vassalo, e ele vai criar uma nação, vai dar um governo histórico teocrático aqui na terra para eles. Da raça para a nação, agora está faltando mais um, é a aliança davídica, um rei. Essa também é real, é uma aquisição, não tem condição, o rei vem lá daquela tribo. Mas a nova aliança, ela é tão diferente que ela parece ser suzerano vassalo, porque ela vai substituir uma suzerano vassalo. Mas ela é real porque tudo aquilo que Ele quer de nós para fazermos, Ele vai nos conceder de acordo com as bênçãos de Ezequiel. Então, olha o que acontece quando Cristo então assume, eu chamo a nova aliança, suzerano, real, novo, povos, línguas e nações. Olha o que acontece. Foi substituído. E olha o que nós temos agora. Nós temos uma nova humanidade, povos, línguas e nações, mas o nosso rei é davídico, é o nosso Messias. Olha o que ele fez por nós. Hoje a ceia do Senhor, chamar os diáconos aqui, a ceia do Senhor não vai ser lido Coríntios, mas no dia do culto de ação de graças em posse do pastorado do pastor João Nelson, quem sabe se a gente não vai falar sobre o ministro de uma nova aliança. Quem sabe, ainda vamos decidir. Os diáconos que vão nos auxiliar estão aqui. Eu quero ler 2 textos, mas eu quero que vocês abram suas Bíblias em Lucas 22. Lucas capítulo 22, verso 20. A narrativa de Lucas é interessante, porque Lucas é o único que incontestavelmente usa o termo nova aliança. Jesus estava na ceia, o caráter estava sendo estabelecido, o símbolo estava sendo ali apontado, e o verso 19 de Lucas 22 diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. É essa nova aliança que nós estamos celebrando. A ceia tem relação direta com esse novo povo, com essa nova humanidade.
E é isso que nós vamos fazer agora, nós vamos celebrar. Vamos orar e então nós vamos servir o cálice, o pão e logo em seguida a gente vai estar encerrando.